quarta-feira de treinamento do Cruzeiro agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, a sequência da preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. O jogo às 6h30, em sábado, São Januário. Antes, o Vasco em campo hoje, 7h30 da noite, tem Vasco e Bahia em São Januário, e tem outro jogo também que tem para cumprir, também 7h30, em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. As equipes aí agora vão ter a oportunidade de ir igualando aos poucos o número de jogos. Por exemplo, o Vasco vai ao jogo de número 24, não tem nenhum mais para cumprir. O Botafogo vai ao jogo de número 24, não terá nenhum mais para cumprir. O Grêmio também vai ao jogo de número 24. O Bahia ainda terá um jogo para cumprir. O desta noite será o 23º jogo do Bahia, até em termos aí de briga do Cruzeiro na Copa Libertadores. Seria bom que o Bahia não vencesse a equipe do Vasco e seria bom que o Botafogo não vencesse a equipe do Grêmio. Jogos então para o torcedor do Cruzeiro acompanhar, principalmente o Vasco, que é o adversário de sábado em São Januário. Ingressos para a torcida do Cruzeiro não tem mais, hein? Os ingressos esgotaram, e não só para esse jogo de sábado, hein? Para o jogo da outra quinta-feira, dia 2 de outubro, contra o Flamengo no Maracanã, a carga de 3.530 ingressos também se esgotou. O torcedor do Cruzeiro comprando muito ingresso e animado com a grande campanha que o Cruzeiro faz na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação, então, tendo sequência nesta quarta-feira pela manhã. Vamos aguardar informações sobre dois jogadores, Sinisterra e Eduardo. O Sinisterra fazendo tratamento por causa do estiramento que sofreu na coxa, e o Eduardo se recuperando da indisposição que acabou tirando o Eduardo de combate no jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Técnico Leonardo Jardim tem aí a questão da zaga para definir com a volta de Jonathan Jesus, muito provavelmente, e o restante é sem mistério, pelo menos é a base que vem atuando. Claro que com 3 treinamentos ainda, só vamos saber mesmo opções, lista dos relacionados, após o treinamento de sexta-tarde na Toca da Raposa 2. Aí o Cruzeiro segue para o Rio de Janeiro. Joga no sábado diante do Vasco e retorna imediatamente depois do jogo de voo fretado. O domingo já vai ser de atividade. O Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Vasco, mas eu quero começar aqui com uma informação legal, porque o Cruzeiro ele vai lançar na sexta-feira a camisa de número 3. E a informação, pessoal, aquela camisa que vazou, sempre vaza uma foto que é meio estranha, né? Camisa, pelo que disseram, ficou bem bonita, hein? Camisa de número 3, estrelas soltas. Então, todo mundo atento aí para o lançamento na sexta-feira. Vamos acompanhar. E aí, o Cruzeiro projeta recorde de vendas de uniformes na história, desde que tem a Adidas. O ano de 2025 deve marcar a maior venda de toda a história. O Cruzeiro projeta aí uma marca histórica nas vendas de uniformes, hein? Então, o clube não abriu números, a Adidas também não, mas isso deve acontecer, e não apenas, né, de toda a coleção da Adidas, mas de toda a história do Cruzeiro como o melhor ano em vendas de uniformes. Então, o torcedor, ele tem a chance aí de melhorar ainda mais os números com o lançamento da camisa 3 na sexta-feira. E se é o ano de maior venda, é o ano também de maior faturamento. O Cruzeiro que projeta para os próximos anos uma coleção da Adidas ainda mais completa, desde que assumiu aí a gestão do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, ele renovou o vínculo por mais 5 temporadas, e todo mundo aí
trabalhando para que sejam números cada vez melhores na história do Cruzeiro com a marca. E aí vamos acompanhar. Muita coisa de novidade deve vir a partir da temporada de 2026. O Cruzeiro trabalha para que melhore também entrega de produtos, né? Porque às vezes falta produto, porque o torcedor tem comprado e comprado muito. Sobre a preparação para o jogo diante da equipe do Vasco, o Cruzeiro tem mais 2 atividades, mais 2 treinos para o técnico Leonardo Jardim definir o time. Ele, muito provavelmente, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus é o substituto natural de Vidalba. Fica a dúvida se o João Marcelo será relacionado pela primeira vez desde que ele voltou da lesão, né? Lesão importante que ele teve no início do ano, naquele jogo com o Uberlândia. Então vamos acompanhar se o João Marcelo terá a oportunidade de ser relacionado ou se o outro zagueiro será o Gamarra, que vem treinando, já que o Vidalba vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora, as dúvidas estão em Eduardo e Sinisterra. Isso porque eles não foram a campo também nesta quarta-feira. Eu já começo a achar que para o Sinisterra ter alguma condição de ficar no banco sábado contra o Vasco, ele tem que fazer algum treinamento na atividade desta quinta-feira na Toca da Raposa 2, porque senão o tempo fica muito curto. O Cruzeiro, a gente já falou sobre isso, vem trabalhando com muita cautela a questão física do Luiz Sinisterra e agora é ver como o atleta estará na atividade desta quinta. E vamos acompanhar de perto porque o Cruzeiro abre o treino para a imprensa. Então, esta penúltima atividade na Toca, a gente vai acompanhar todos os detalhes. E o Eduardo, ele não foi a campo mais uma vez, e a informação é que no domingo ele ficou fora por causa de um quadro de indisposição. O Eduardo teve uma indisposição mais do que pesada, porque até hoje ele não conseguiu voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. O restante do elenco, todo mundo trabalhando, treinando e aprimorando aí para que o Cruzeiro possa ter uma ótima atuação diante da equipe do Vasco e seguir nesta briga entre os primeiros colocados. O pai, o seu Jorge, é cruzeirense declarado, mineiro de Montes Claros. Eu vi, né, no rádio ainda, né, o jogo do Cruzeiro. Foi numa praça lá em Montes Claros, e ali o pessoal levou bandeira e tal. E dali pra cá eu tinha mais ou menos uns 8 anos por aí. E aí minha paixão despertou pelo Cruzeiro, né? E hoje ver o Caio brilhar com essa camisa é a melhor coisa do mundo. Ah, seu Jorge, o filhão tá voando com a camisa estrelada. É o artilheiro nas 2 competições em que disputa, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Estou muito feliz. Realmente é muito difícil, o Brasil tem grandes atacantes. Vou fazer de tudo para manter essa minha fase artilheira. Se terminar assim, o Caio vai conseguir um feito inédito pelo clube. O Cruzeiro nunca teve o maior goleador da Série A na era dos pontos corridos. No Brasileiro deste ano, o KJ, como é chamado pelo torcedor, já fez 15 gols. O vice-artilheiro é o Arrascaeta do Flamengo com 13. Na Copa do Brasil, o atacante já marcou 5. A fase chamou a atenção de Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. E o italiano convocou o Caio Jorge. O sonho que eu tinha desde criança é ser convocado pela seleção principal. Hoje estou tendo essa oportunidade. Agradecer também meus companheiros que me ajudaram durante o primeiro semestre da temporada, ano passado também, senão não teria conseguido essa vaga. E a torcida do Cruzeiro também, que sempre me apoiou, sempre me acolheu bem. Tava na expectativa, né? Soube que tava na pré-lista, então fiquei acompanhando na TV. E assim que ele falou meu nome, foi um mix de sentimentos ali, eu com meus amigos, com minha mãe. Lembrou um filme do passado, assim, eu pequeno, indo pra escolinha, e hoje tá sendo convocado para mim, é um motivo de muito orgulho. Contra o Vasco, sábado, em São Januário, o Caio mais uma vez deve ser titular. Os números do atacante credenciam o Cruzeiro aos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Mas se o pai já tá feliz só de ver o filho com a camisa do time do coração, a mãe do Caio Jorge quer mais. E você sabe, quando a mãe fala, acontece. E eu tenho certeza, de coração de mãe, que ele vai fazer história aqui no Cruzeiro. E agora essa felicidade, vamos agora só juntar títulos, que a gente veio aqui para ganhar títulos.
Bel, apenas uma informação histórica, o único artilheiro que o Cruzeiro teve mesmo, e aí eu vou te dar a informação correta, que na era dos pontos corridos o Cruzeiro não teve artilheiro no Campeonato Brasileiro, o Marcelo Moreno chegou perto, o Alex também chegou perto ali, Ricardo Goulart chegou perto, foi o Tostão em 70. Mas isso é para comprovar que o Cruzeiro se preocupa mais com o coletivo, por isso é chamado de academia, e quando foi campeão distribuiu o seu protagonismo entre outros jogadores. Do Caio Jorge especificamente, já falei muito da qualidade técnica dele aqui. Eu só não consigo imaginar a alegria do pai de ver o filho brilhando com a camisa do seu time do coração. Olhar para o campo e ver que o seu filho é o principal, um dos principais jogadores e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu não sei nem como dimensionar o coração desse pai e dessa mãe, como é que está com isso. Então, um beijo para vocês, de todo o coração. E o filho de vocês, extremamente dedicado. Parou as férias para se preparar, se condicionar, o resultado tá aí. E como que a família é importante, porque Demais. teve um momento ruim até no próprio Cruzeiro, né? Foi. E teve estabilidade e força em casa para poder superar. Treino semestre aí, né? Cruzeiro que durante a semana tá mais tranquilo para treinar. Vai para um batidão, né? Lá no Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco, que está brigando ali contra a zona de rebaixamento. Jogo dificílimo. Depois enfrenta o Flamengo. Jogo esse que nós já, inclusive, tivemos aqui em Belo Horizonte. Ganhamos do Flamengo e vamos para esse batidão no Rio de Janeiro. Ou seja, importante, nós temos até alguns jogadores pendurados e conseguimos segurar alguma situação no último jogo, inclusive, né? Tô confiante para esses jogos do Cruzeiro, que o Cruzeiro possa ir com tudo, principalmente para garantir essa colocação, secando o Flamengo num jogo a menos que tem e o Palmeiras nos 2 jogos a menos que tem, Bebel. Ei, gente, boa tarde. Globo Esporte está no ar ao vivo nessa quarta-feira. Pro Cruzeiro é foco total no Campeonato Brasileiro contra o Vasco no sábado. Vamos pra Toca da Raposa, onde está Roger Cazé, que eu quero saber se tem novidade, né? O Jardim vai ter um tempinho para recuperar a turma que tá no departamento médico. Boa tarde, Cazé. Tem notícia boa também, que é a volta do Fagner aos treinamentos, mais especificamente na transição. O Fagner que se machucou no dia 30 de julho, na partida contra o CRB, uma lesão na fíbula. A previsão era de 8 semanas de recuperação e ele cumpriu certinho essas 8 semanas. Lembrando que o Fagner tem contrato por empréstimo até o dia 31 de dezembro e ainda não houve conversa com a diretoria do Cruzeiro, nem com a diretoria do Corinthians, para renovar esse contrato aí. A torcida gosta dele, hein, Maurício? Quem dera ser um peixe. Obrigado, Cazé. Bom trabalho para você.